desperta-me para a santidade, o louvor e a adoração. Desperta-me, desperta-me para a santidade, o louvor e a adoração. Sopra, Espírito Santo, dos quatro cantos da terra, vem sobre mim, levanta-me, leva-me ao centro da vontade de Deus. Sopra, sopra, Espírito Santo, dos quatro cantos da terra, vem sobre mim, levanta-me, leva-me ao centro da vontade de Deus. Desperta-me, desperta-me para a santidade, o louvor e a adoração. Desperta-me, desperta-me para a santidade, o louvor e a adoração. É o Amor Vencerá chegando até você que nos acompanha. Que o Espírito Santo venha hoje despertar os nossos corações para o louvor, para a ação de graças, para bendizer o nosso Deus, o Pai das misericórdias. Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha aqui no Brasil e além das fronteiras. Mande o seu pedido de oração para as nossas redes sociais, o Instagram, Twitter, o Facebook, tá certo? Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, Cassiano. Opa, que beleza, muito obrigado. Hoje é nós aqui, hein? SS e o Padre Rodrigo na área. Muito obrigado, né? Seja bem-vindo você que está em casa. E hoje o meu desejo é esse: ser despertado ainda mais para a santidade, para o louvor a Deus, para a adoração. Eu estou com o coração aqui cheio de expectativas para essa proclamação dessa palavra, para onde Deus vai nos levar hoje, aqui no Amor Vencerá. Então reze conosco, abra o seu coração aí, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Bem-vindo, Sapo. Hoje você tem uma festa na sua casa, né, Sapo? Hoje é aniversário da minha querida esposa. É o seguinte, depois das 4 horas, ninguém entra e ninguém sai. Vamos fechar. Maravilhoso. Celeste, queria fazer um agradecimento. Você lembra quando nós pedimos orações pela minha sobrinha? Sim. 25 anos de câncer. E ela foi curada. Graças a Deus. Graças a Deus. Ontem o médico já liberou, já acabou todo o tratamento. E eu disse para ela que mesmo ela abandonando Deus, Deus não a abandonou. Graças a Deus. Tudo pode ser mudado pela oração. Obrigado a todos. E o nosso abraço e o nosso beijo, então, a Silvana. Sim, eu esqueci até da minha esposa. Ó, Silvana, é o seguinte, daqui a pouco estou chegando aí para almoçar. Silvana, um Parabéns, grande abraço. Você também é a nossa companheira de missão. Sem você, o Sapo não viaja, né?
Você tem que estar aí também, fazendo aí os bastidores junto com o João Pedro. Então, um beijão para você, Silvana. Deus abençoe. Vamos rezar, aliás, vamos acolher nosso querido Padre Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado, Salete. Uma alegria, né, rezar com vocês. Para mim é um momento, até para o meu sacerdócio, um momento muito importante. Eu gosto muito de vir aqui rezar com vocês. Né? Vir da minha paróquia de Taubaté, todas as sextas aqui, isso fortalece a minha espiritualidade, o meu coração. Obrigado pela acolhida. Vamos rezar juntos. Vamos rezar. Quero rezar pela alma da nossa irmã de comunidade, a Linda, a sua irmã que estava na CTI, que partiu para a eternidade. Vamos colocar nas mãos de Deus. Colocamos a recuperação do Daniel, da cirurgia que ele vai fazer hoje. O Daniel, filho da Eliana Ribeiro, que teve uma queda, e já estamos rezando também por ele. Queda de bicicleta, coisa de criança, né? Nada grave, mas vamos rezar. Também pedimos pela recuperação do William, um grande beijo para ele, um abraço. Que Deus continue manifestando a glória dele na sua vida, viu, William? Porque nós, comunidade, estamos aqui rezando e torcendo para que tudo saia bem. Já está saindo, né? Já deu certo, graças a Deus. Rezemos pelas intenções do Papa Francisco, pelo nosso país, pelos desempregados, pelos enfermos e agonizantes neste dia. Um grande abraço à Paróquia São José, ao Bruno Cilião, Padre Leandro, Salete, toda a equipe aí que nos acolheu com tanto carinho. Vamos rezar também por vocês, não é? Já colocando na barquinha de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios 4, de 29 a 31. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados, como por um sinal para o dia da redenção. Desapareça no meio de vós todo amargor, exaltação, ira, gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, nenhuma palavra má. Nós sabemos a força e o poder da palavra de Deus, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela é carregada de unção, do poder do alto. Por isso que ela atinge os corações, transformando. Porque não é uma palavra qualquer, é uma palavra boa, no sentido de ser boa, da palavra boa mesmo. É uma palavra que edifica, que constrói, que sacia o nosso coração. É uma palavra que tem sabor. A palavra de Deus, ela é cheia de sabor, porque ela possui a sabedoria que vem de Deus. Palavras sábias são palavras cheias de sabor. Quando você escuta, você é impactado por aquela palavra. Ela te atinge, ela te alimenta, ela te faz bem. Assim também como a palavra má. A palavra maliciosa, a palavra cheia de maldade, ela nos põe para baixo. A palavra carregada de negativismo, de maus sentimentos, de maus desejos, de ira, de raiva, de ódio, de gritaria, de ultraje, ela nos faz mal, nos contamina.
contamina a nossa alma de sentimentos que muitas vezes podem nos levar à depressão. Tem pessoas que ficam deprimidas só de ouvir a palavra maliciosa, a palavra maldosa, a palavra carregada de ódio, de rancor, de ressentimento, de maus desejos. E aquele que tem uma tendência a mergulhar nessas palavras vai se afundando. De fato, fomos chamados a pronunciar, a proclamar a palavra boa. Sua boca foi feita para a palavra boa, para abençoar, para construir. Nossas famílias seriam bem mais felizes se 95% do que dizemos em nossos lares fosse para construir. Porque não tem possibilidade de ser 100%, porque somos pecadores, somos frágeis, somos cheios de dificuldades, de problemas emocionais e tantos outros, que faz com que muitas vezes usemos mal a palavra. Muitas vezes usamos muito mal a palavra com os nossos filhos. Ao invés de dizermos para ele palavras boas, que construam a personalidade, o caráter, a vida dos nossos filhos, nós às vezes dizemos palavras maldosas, maliciosas, palavras carregadas de maldade e não de bondade. E vai abatendo a autoestima dos nossos filhos. A palavra é capaz de derrotar a autoestima. Por isso precisamos encher a nossa alma com a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina a combater aquilo que é mal, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não nos edifica. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos forma na palavra boa. Até quando vamos dizer coisas difíceis para o outro, a palavra de Deus nos ensina a dizer aquilo que é difícil da melhor forma possível para que o outro seja construído e edificado e não derrotado. E aqui a palavra de Deus, ela é boa porque ela nos cura, cura a alma, cura o coração, cura os sentimentos ruins. A palavra de Deus é capaz de transformar angústia em louvor, em ação de graças. A palavra de Deus, a palavra boa de Deus, quando entra em nossa alma, é capaz de transformar a reclamação, a murmuração em ação de graças. Aquele que é revestido da palavra de Deus, que tem o coração, a alma, a mente, o interior envolvido na palavra boa, que é a palavra de Deus, ele tem vida longa. Nada pode derrotar aquele que está revestido com a palavra de Deus. Agora, aquele que se reveste das palavras mundanas, que se reveste das palavras maliciosas, que se alimenta daquilo que é mal, não tem como esta pessoa construir e edificar aonde ela está. Quando a palavra é boa, o ambiente se torna bom, não é verdade? Vou voltar aos nossos filhos. Um ambiente emocional saudável é aquele ambiente onde as palavras boas reinam. Se os nossos filhos são criados num ambiente onde a palavra é boa, eles vão ter suporte emocional para crescerem, para se desenvolverem, para se relacionarem, para serem boas pessoas. Mas se elas crescem num ambiente emocional doentio, onde as pessoas se xingam, se ultrajam, se humilham, se rejeitam, se ofendem,
eles vão crescer cheios de sentimentos tóxicos, de emoções que prejudicam a vida. Por isso a palavra de Deus nos diz: de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa. Vamos nesse momento diante de Deus fazer uma renúncia dos sentimentos que nos levam a dizer palavras que não são boas. Vamos fazer essa renúncia aqui diante da cruz, porque aí São Paulo ele vai nos dizer o que gera essa palavra ruim e maliciosa. A amargura, a exaltação, falar exaltado, explodindo, a ira, quando falamos com ira, com raiva, a gritaria dentro de casa. Tem gente que já acorda gritando com os filhos, com o marido, com todo mundo. Não sabe dialogar, conversar, mas o Evangelho quer te ensinar, viu? Tem esperança. Ultrajes e toda espécie de maldade. É isso que Deus nos convida a renunciar hoje. Porque tudo isso está em nós, em cada um de nós. Ninguém está excluído de viver essas situações. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos rezar. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre o nosso coração. Vamos pedir: Espírito Santo, vem. Vamos falando com o Espírito Santo com as nossas palavras. Vamos dizendo: Espírito Santo, vem. Vem sobre nossas mentes, nossos pensamentos. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Você que está aqui. E vai pedindo que Ele gere no seu coração os sentimentos de Deus. Vem, Espírito Santo, gerar em mim os sentimentos de Deus. Espírito Santo, hoje eu quero renunciar tudo aquilo que gera a palavra má, maldosa, maliciosa. Eu quero hoje renunciar, Espírito Santo, a toda a amargura que eu alimentei. Amargura contra a minha família, amargura contra as pessoas, amargura contra a minha situação financeira, você que está passando dificuldades. Amargura com relação ao seu desemprego. Tudo bem, você está sofrendo, mas não precisa alimentar a amargura, porque isso gera palavra má, palavras malditas. Vai dizendo: eu renuncio, Senhor. Eu renuncio a toda amargura no meu coração. Eu me esvazio agora dessa amargura e peço, Espírito Santo, que venhas ocupar esse espaço dentro de mim que estava cheio de amarguras. Amarguras que vieram de falta de perdão, de mágoas, de ressentimentos. Amarguras que foram geradas por decepções que vivi. Amarguras que foram geradas por tristezas que eu alimentei. Espírito Santo, eu quero renunciar. Que não haja espaço em meu coração para a amargura. Mas hoje eu quero que venha a tua doçura ao meu coração. Vem, Espírito Santo, com a doçura de Nossa Senhora. Colocar em nós essa doçura nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso jeito de ser. Queremos a doçura de Maria, a doçura que vem do Espírito. Espírito Santo, eu quero renunciar a toda exaltação. Às vezes que me exalto numa discussão, numa conversa, querendo que as pessoas sejam como eu e aceitem os meus argumentos, os meus pensamentos, as minhas ideias. A exaltação que flui quando sou contrariado. Quero renunciar hoje e pedir, Espírito Santo, venha ao meu coração
dando mansidão. A mansidão do coração de Jesus. A mansidão do coração de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Eu quero renunciar a toda ira, a toda gritaria. Você que tem facilidade de se enraivar, de se irar por causa do seu temperamento, que tem facilidade de gritar quando você quer ser ouvido a todo custo. Vai renunciando a isso, a esse impulso, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha controlar você. Diga: Espírito Santo, vem controlar o meu ser, para que eu não me exalte, não grite. Vem controlar o meu coração, para que eu não diga palavras que machucam, que ofendem. Palavras más, maliciosas, xingamentos, palavrões. Espírito Santo, hoje eu quero renunciar a esta linguagem mundana e assumir a linguagem do céu. Eu quero falar a linguagem do céu. Por isso eu quero renunciar a todo ultraje, a toda indignação contra as pessoas, a toda espécie de maldade dentro de mim, Espírito Santo. Vai renunciando a todo tipo de maldade que possa estar em sua mente, em seu coração. A maldade que você pensa do outro. As maldades que você alimenta contra o outro em sua mente, em seus pensamentos. Espírito Santo, eu renuncio a toda maldade. Que o meu coração seja agora habitado pela Tua presença, seja habitado pela Tua paciência, bondade, longanimidade, todos os frutos que vêm de Ti, como a bondade, a compaixão, o perdão. No finalzinho a palavra diz: pelo contrário, sede bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoem uns aos outros, como Deus vos perdoou. Porque é isso que vai gerando a palavra boa, os sentimentos bons. Vem, Espírito Santo, infundir em nós a palavra boa, a bondade, os sentimentos de bondade, os sentimentos de compaixão com aquele que é fraco, com aquele que não crê, com aquele que não vai à igreja como eu. Enche-me de compaixão por aqueles que não te conhecem e que eu não tenho o direito de julgar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os nossos corações, vem nos controlar, vem nos impulsionar, vem gerar a palavra boa, vem encher a nossa boca com o Evangelho, vem encher o nosso coração com o Evangelho, com o perfume de Cristo. Vem, Espírito Santo, enche-nos. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, peça. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar.
força. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu até quero convidar você que está aqui no rincão, fique de pé agora. Eu sinto mesmo nessa hora que Deus quer conceder a nós um banho, mas um banho de regeneração, um banho de purificação, porque enquanto a Salete ia rezando, esse era o desejo que vinha ao meu coração, essa inspiração da purificação, pedir ao Senhor agora que Ele nos purifique, pela graça do Espírito Santo. Purifique o nosso pensar, purifique o nosso falar, purifique o nosso sentido, o nosso agir, todo o nosso ser. Purificar de todas as impurezas, de toda palavra maldita lançada sobre nós, sobre a nossa vida, palavras que vieram ao nosso encontro, em situações até mesmo de agressividade, de discussões, de divisões. Senhor, agora purifica agora tudo isso, os nossos sentimentos, essas marcas, essas feridas dolorosas, que ao longo da nossa vida, por conta de palavras que foram lançadas sobre nós, palavras mesmo de maldição, palavras de maldições lançadas sobre a nossa vida, palavras que até mesmo nós lançamos, não somente contra aqueles que estão ao nosso redor, mas contra nós mesmos, que nós não prestamos, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, e que nós somos frutos mesmo da maldição do acaso. Senhor, agora purifica tudo isso. Vem controlar, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vem controlar todo o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Agora nós queremos submeter tudo isso à ação poderosa do Espírito Santo. Eu até convido você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, mas você também que está em casa, coloque a mão agora sobre a sua mente, para que o Senhor agora possa purificar os seus pensamentos. Esses pensamentos que muitas vezes te levam a tomar atitudes, a proclamar palavras. Desculpe, a palavra que me vem é essa, palavra de desgraça. Lançar palavra de desgraça, retirando da tua vida toda palavra de bênção, mas lançando palavras de maldição. Senhor, agora quebra agora sobre nós, quebra, Senhor, nos nossos pensamentos, toda essa ação maligna, toda essa ação do mal que tem prevalecido sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos, antes mesmo, Senhor, que chegue à nossa boca, esses sentimentos tomam os nossos pensamentos, tomam, Senhor, as nossas emoções, e muitas vezes é movida pelo mal, é movida pelo espírito mal, pelo espírito maligno, pelo diabo, causando em nós a divisão, o distanciamento. Senhor, agora vem com Teu Santo Espírito, nos libertando agora de toda essa ação maligna. Vem, Espírito Santo de Deus, purifica-nos, Espírito Santo de Deus, restaura-nos, Espírito Santo de Deus, nessa hora, regenera-nos, Espírito Santo de Deus, nesta hora. E a palavra está muito clara para nós, uma ordem de Deus para as nossas vidas: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por isso estamos vivendo este momento de purificação, de renúncia, porque a nossa atitude a partir de hoje não é mais para entristecer o Espírito Santo de Deus, mas para dar liberdade, para que o Espírito possa fluir em nós com atitudes novas, com comportamentos novos. E também é na palavra, está aqui, a Salete já trouxe, eu quero reforçar: pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Está aqui a nossa
as nossas novas medidas. Está aqui a alegria do Espírito Santo, quando nós somos bondosos, quando nós somos compassivos, quando somos perdoadores. Vai permitindo o fluir do Espírito, dê liberdade ao Espírito Santo, para Ele agir em você, não cesse não. Continue orando em línguas, continue orando, levante o seu clamor, permita que o Espírito Santo ore em você. Ele sabe as áreas que ainda não estamos, que ainda a graça de Deus não entrou porque não permitimos. Vai orando, pedindo a graça. Deixa o Espírito fluir, dê liberdade ao Espírito Santo. Seja a alegria do Espírito. Você está renunciando tudo aquilo que não vem de Deus, aquilo que não são comportamentos condizentes com a palavra. Por isso o Espírito Santo encontra em você alegria, porque você opta, você faz a opção pelas coisas novas, pela palavra nova, por essa palavra que está sendo proclamada. Mas não só uma palavra proclamada, mas uma palavra experimentada hoje por você, assimilada hoje pela tua vida, assumida por você. E a palavra boa é a palavra de bênção. Amém. Vai retirando da vida do seu filho toda palavra maldita. Com suas palavras vai dizendo: Senhor, eu retiro toda palavra maldita que eu lancei sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, sobre os meus pais, irmãos. Toda palavra maldita que eu lancei sobre amigos, vizinhos. E vai orando, mas de maneira especial, você que é mãe e pai, retire esta palavra maldita sobre o seu filho, sobre a sua filha. Se a palavra não tivesse poder, força, Deus não diria para nós evangelizarmos, falarmos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem a unção para transformar vidas. As palavras dos homens têm persuasão, mas a de Deus é unção. Vai mais fundo. É muito mais do que persuasão. A persuasão é passageira, é humana. Ela não leva a lugar nenhum, a não ser muitas vezes a sermos enganados pela persuasão, que é utilizada em tantas áreas, na política, no marketing, em tantas áreas. É diferente do anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho vai na alma. O anúncio do Evangelho vai nas raízes da pessoa humana. Vai nas profundezas de onde está enterrado a raiz do pecado. E o Senhor me mostra que diante dessas renúncias que fizemos, precisamos buscar o sacramento da penitência. Muitos de nós buscarmos o sacramento da penitência e confessar os ultrajes, confessar as gritarias, confessar a ira, confessar toda espécie de maldade, de exaltação que vivemos, tudo aquilo que vai contra a bondade, a palavra de Deus, as palavras maliciosas que dissemos, que não são capazes de edificar ninguém. Que nós tenhamos a coragem de colocar diante de Deus: Senhor, eis aqui os meus pecados, diante deste sacerdote que representa, Senhor, a sua presença, a sua misericórdia, a ponte para a eternidade. O perdão é a ponte para a eternidade. Amém, isso mesmo. Precisamos ter esse gesto de humildade. Erramos, mas queremos a vida nova. A palavra termina com a vida nova, né? Exatamente. Nós renunciamos tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo e assumimos uma nova característica. É o que acontece no sacramento. Eu digo bastante isso lá na Paróquia São Sebastião. A gente
Essa troca a gente pode fazer com Jesus, só com Jesus. Deixar tudo que é ruim e levar só o melhor. Levar só o melhor. Não podemos e não temos direito de fazer isso uns com os outros. Eu não tenho direito de desabar sobre você as minhas limitações. E vice-versa. Isso dentro de casa. Então nós não temos o direito de ficarmos desabando as coisas ruins. Às vezes muitas palavras ruins que alimentamos dentro de casa, que proferimos dentro de casa, é exatamente a falta deste trocar com Jesus aquilo que é ruim para aquilo que é bom. Mas no sacramento da reconciliação, no sacramento da penitência, da misericórdia, nós podemos fazer isso. Deixamos tudo que é ruim e levamos o melhor. A palavra má destrói casamentos. Amém. A palavra má destrói vida conjugal. A palavra má destrói a amizade entre esposo e esposa. Vai nesse momento apresentando a Deus tudo aquilo que foi intoxicando os relacionamentos dentro da sua família. Vai pedindo, Espírito Santo, venha. Eu não quero mais te entristecer, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo isso, que você não quer mais entristecê-lo, mas eu quero te dar alegria de viver a bondade com os filhos, de viver a bondade com a família, de dizer a palavra capaz de construir, de levantar e não destruir. Espírito Santo, eu não quero mais entristecer o seu coração. Por isso, controla-me. Vai pedindo. Dai-me a graça do autodomínio, do controle de mim mesma. Vem, Espírito Santo, controlar todo o meu ser. Eu quero trazer agora uma imagem que Deus me concedia enquanto nós rezávamos. Era de uma imagem de uma casa muito grande, mas a imagem era de as paredes todas desta casa, todas as paredes estavam emboloradas. E o que me vinha ao coração enquanto a Salete ia rezando, o padre se trazendo, eram de palavras malditas, de discussões, palavras que nós fomos falando ali em direção à nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. Essas paredes que estavam todas emboloradas. Eu não sei o que está embolorado na sua vida hoje, mas como nós sabemos, o Espírito Santo, ele vem com este poder, com esta ação, agindo em nós e nos provocando de imediato a uma reação. Eu quero convidar você nesta hora, você que está aqui no rincão, mas você que também que está em casa, você que está aí no seu ambiente de trabalho, pensar na tua casa agora. Se você pode, levanta até a tua mão direita em direção à sua casa. Se você por alguma situação na vida, por algum momento, você lançou sobre a sua casa, sobre a sua família, alguma palavra de maldição, você lançou alguma palavra maldita sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, eu quero agora convidar você, na unção do Espírito Santo, a lançar agora palavras de bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Proclama agora, meu irmão, se você nunca fez isso, mas agora eu quero convidar você neste movimento do Espírito Santo, agora aí proclamando, porque o Espírito Santo já está agindo em nós, e é preciso que nós agora reajamos, tenhamos agora uma reação diante desta palavra, diante daquilo que Deus está nos provocando hoje aqui, neste amor vencerá, e que todos nós agora possamos proclamar palavras de bênçãos, a começar pela nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Senhor, eu quero proclamar agora uma palavra de bênção. Libera agora, abre a sua boca e diga mesmo: Senhor, eu libero agora uma palavra de bênção sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha cidade, sobre a minha paróquia, sobre o meu grupo de oração.
Aonde, meu irmão, você precisa hoje liberar essa palavra de bênção? E peça ao Senhor agora, peça ao Senhor que Ele possa abençoar. Abençoa, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa, Senhor, a minha família, abençoa, Senhor, o meu casamento, abençoa, Senhor, o meu grupo de oração, abençoa, Senhor, o meu pároco, abençoa, Senhor, toda a comunidade Canção Nova, Senhor, todos os meus irmãos aqui, membros da comunidade Canção Nova, aqueles que estão no Brasil, mas também aqueles que estão além do Brasil. Senhor, abençoa agora, derrama sobre a vida deles toda a bênção e toda a graça. Toda a graça, Senhor. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa. Eu sinto o Senhor libertando muitos homens e mulheres que foram contaminados por palavras maliciosas, que foram seduzidos por frases maliciosas, carregadas de impureza, de um espírito de prostituição. É o que o Senhor está me revelando. Homens e mulheres que trazem no consciente, no inconsciente, palavras que foram plantadas e carregadas de sedução dirigida mesmo. A pessoa aprendeu a falar aquelas frases para seduzir, e quase que hipnotizando e enfeitiçando a outra pessoa com essas palavras, tornou a pessoa presa a ela, tornou a pessoa obcecada por ela. Então, nesse momento, vai renunciando também as frases que você ouviu, carregadas de conquista, de sedução, que lhe afasta da fidelidade do seu matrimônio. Palavras carregadas de sedução que foram entrando e lhe enganando. É como se fosse uma teia de aranha envolvendo você, homem, que visita a internet, envolvendo você, homem, que tem lido revistas pornográficas. Você tem sido despertado por essas palavras nas suas emoções. O seu corpo reage como se fosse uma droga, e você foi ficando dependente de ouvir, de ver essas frases, essas palavras, esses vídeos, estas imagens, e foi ficando dependente e doente. E o Senhor agora está te tocando. Vai renunciando, em nome de Jesus, deixando que o sangue do Senhor te lave agora. Você homem e você mulher, que foi envolvido numa teia de sedução. Que o sangue de Jesus agora lave a sua mente. Que o sangue de Jesus liberte dessas teias da embromação, dessas teias demoníacas que tem destruído a sua afetividade de homem, que tem destruído a sua afetividade de mulher e gerado na sua sexualidade pecados. Vai nesse momento pedindo, lava com teu sangue, e numa oportunidade confesse a um sacerdote. O Senhor está agora tocando profundamente, derramando o poder dele sobre você que foi envolvido nesse feitiço de palavras. Essa é a palavra de sabedoria que o Senhor está me dando, um feitiço por palavras. E você foi se envolvendo, e o Senhor agora está te libertando. Queira ser libertado. Queira ser libertada. Diga: eu quero esta libertação. Eu quero essa libertação. Esta libertação é para mim. Essa libertação é para mim. É para a minha vida. É para a minha vida. Esta libertação, Senhor. Essa libertação que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. De palavras enfeitiçadas. Palavras enfeitiçadas. De palavras sedutoras. Palavras sedutoras. É para mim, Jesus. É para mim, Jesus. Lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. Purifica-me com o teu sangue. Purifica-me com teu sangue. Restaura-me com o teu sangue. Restaura-me com e vai orando no Espírito. Ore, ore, ore. Vai deixando o Senhor fazer a obra.
Vai permitindo que o Espírito Santo faça em você. Você que diz que a sua casa é um inferno, retire essa palavra. A sua casa é um lugar de oração. Proclame isso. Minha casa é uma bênção, minha casa não é um inferno, ela é uma bênção porque Deus mora em minha casa. E a transformação que Deus faz, a graça de Deus que agora está sendo derramada sobre nós. Somos fazedores de bem, diz a palavra. Toma posse disso. De repente você, neste momento de oração, foi tocado, mas você não tinha clareza das suas atitudes. Você até fazia mal para os outros, mal para você e mal para o próximo, para as pessoas com quem você convivia, com quem você convive, mas lhe faltava discernimento. O Senhor está lhe dando discernimento. Agora as suas escolhas são maduras. O Senhor lhe dá essa graça de ter atitudes novas a partir da palavra dele, e você se torna um fazedor do bem. A sua atitude, o seu comportamento está sendo renovado. Shiria labandaria 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 labandá, oria labandaria labandá. Sua bênção derrama aqui. Diga isso, sua bênção. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Mais uma vez, sua bênção. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção. Sua bênção derrama aqui. Minha casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Minha vida, diga isso. Minha vida vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Que toda palavra boa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes, é que saia de sua boca. Diga agora para o seu irmão uma palavra que pode fazer bem para ele agora. Pessoa que está do seu lado, fale para ele: você é gente boa, filho de Deus. Padre Rodrigo é um profeta. Vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer na sabedoria. Você vai crescer, Padre, no seu ministério. Amém, Salete. Muitas almas serão resgatadas através de você. Amém, Salete. Muitas mesmo. Que maravilha. Vai dizendo para ele, para ela: Deus te ama, é uma palavra boa. Jesus te ama. Jesus te ama muito, com um amor eterno, incondicional. Incondicional. Sapo, vem com você, vai com você que é sucesso. Por que vem comigo que é sucesso? Porque eu sigo Jesus. Isso então, aí. Vem comigo que é sucesso. Amém. Ele segue a palavra boa. Por isso que precisamos ter o hábito de meditar a palavra de Deus diariamente. De não deixar essa palavra. Verdade, porque sabe? é ela que cura as más palavras que já ouvimos ao longo da nossa vida. É ela que nos amadurece para nós nos relacionarmos de forma sadia, equilibrada. É ela que nos traz a saúde. Inclusive em Provérbios tem o versículo que diz assim: não foi o unguento que os curou, mas foi a sua palavra, Senhor,
enviada que cura todas as coisas. Quanto mais meditarmos, renunciar à preguiça, Satanás coloca preguiça na gente, para não ler a palavra de Deus. A gente lê outras coisas, vê outras coisas. Quando a gente vai pegar a palavra, a boca já começa a abrir. Já começa a colocar obstáculos. Ah, não entendo. Pensei não é isso verdade? também, pensei isso. Não vou ler porque eu não vou entender. Não entendo. Nem se esforça. Mas eu também não entendia, não. Sabe quem me ensinou? O Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Antes de ler a palavra, é preciso pedir a Ele, não é, Sim, Padre? é Ele que revela, né? Ele que Que ilumina. abre o O entendimento. entendimento, isso mesmo. Antes eu abria a palavra, ela era estranha para mim. Mas depois que eu fiz a experiência com o Espírito de Deus, Ele me fez compreender. Por isso, precisamos encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra boa, a palavra de Deus. Quanto mais fizermos isso, mais essas palavras tóxicas, ruins, vão saindo da nossa vida. Vamos sendo libertos dos efeitos dessa palavra. Vamos sendo edificados, vamos sendo construídos, vamos sendo formados e vamos pensar 1000 vezes antes de dizer uma palavra má, porque é essa palavra que nos educa. Então vamos pedir a Deus esta graça de hoje ter a Bíblia e a Bíblia no meu dia a dia do lado, para fazer o estudo diário da palavra de Deus, para termos sempre palavras boas, já acordarmos com palavras boas. Então queremos rezar pela filha do nosso diretor Maurinho, Ana Carolina, 19 anos hoje, parabéns, Deus abençoe. Rezamos por toda a libertação que Jesus está operando na família de Joaquim. Rezamos pelos pedidos dessa barquinha de oração, são muitos, inúmeros. Muitas pessoas rezando e pedindo pela família, pelo casamento, por emprego, pela cirurgia, por causas na justiça. E colocamos pelo nosso projeto Dai-me Almas. Faltam 47%. Ao Pai das Misericórdias, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O projeto Dai-me Almas precisa de você, para a gente continuar levando programas como este, Sorrindo para a Vida, O Amor Vencerá, o Texto da Misericórdia, o Texto das 6 horas e toda a programação da Canção Nova. Muita gente se tornou sócio, muita gente ajuda, não temos propagandas comerciais. Então já estamos convidando você a ligar agora, 0 Operadora 12 3186 2600, 3186 2600, para se associar. E você pode ajudar a Canção Nova também, adquirindo os produtos de evangelização, não é, Cassiano? Com certeza, e a nossa dica de hoje, olha, esse CD é maravilhoso, o CD Vinde, ó Deus, em meu auxílio. É um CD oracional, né? O Márcio Mendes é quem vai ministrando ali as orações, participações dos nossos irmãos de comunidade, a Ana Lúcia e o Peter, um CD que foi gravado recentemente aqui no Auditório de São Paulo, no Cachoeira Paulista, um CD que vai te levar a esta intimidade com a palavra, intimidade com Deus, CD Vinde, ó Deus, em meu auxílio. E no final ainda deste CD, eu escuto ele todos os dias, viu? No final dele tem uma oração belíssima, né, onde o Márcio ministra pedindo que Jesus cele todas as nossas casas com o sangue precioso. Então você não pode deixar de adquirir, porque é um CD que vai te fazer muito bem. Você pode ligar agora, 0 Operadora 12 3186 2600, ou pela internet, loja.cançãonova.com, ou através de um amigo, né, um revendedor
porta a porta, você pode adquirir este CD oracional e também o CD da Salete, o CD do Padre Rodrigo Natal, o meu CD, o CD do Sapo e tantos outros produtos de evangelização que vai te ajudar também nessa intimidade e você vai estar ajudando diretamente ao projeto Dai-me Almas. Começa hoje o nosso encontro da misericórdia. Venha para cá, estarei com o Padre Evandro, com a Gabi, não é? Com toda a equipe da misericórdia nesse encontro da misericórdia. Um show sábado à noite com o Emanuel, Ana Lúcia, o André, tá certo? E dia 29 de setembro, SSC, não é isso? SSC lá em Santos Dumont, Minas Gerais. Atenção, povo de Minas Gerais, estamos chegando e prepara o queijo para o Sapo, hein? Na festa de São Miguel, Sapo, Salete, Cassiano. Muito bom, né? Vamos receber a bênção de Deus. Como falarmos de bênção se não experimentamos da bênção? O Senhor tem uma porção redobrada para a sua vida, uma bênção redobrada para o seu dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Faustina, apóstola e secretária da Divina Misericórdia, desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Despertados pela palavra de Deus, nós seguimos em frente. Desperta-me a cada dia, desperta-me para a santidade, o louvor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!